E hoje eu tenho a honra de receber aqui na minha casa, para essa gravação, o Dr. Carlos Milaré, médico dos mais respeitados na nossa cidade de Porto Feliz. Ele mantém uma forma, desde que se formou, se graduou em medicina, de atender o paciente, ouvindo o paciente, fazendo o exame clínico de uma forma diferenciada, entendendo o problema dos seus pacientes. Por isso ele é tão respeitado aqui em nossa cidade. Bom dia, Dr. Carlos, como vai? É uma honra recebê-lo. Prazer é meu. Carlos Milaré, conta aqui pra gente, quando que a medicina apareceu aí na sua vida? Quando é que o filho da dona Ana, o filho do senhor Luiz, que morava lá na Rua Fresca, quando é que ele decidiu ser médico? Olha, desde criança eu tinha uma enorme curiosidade com todas as coisas vivas, principalmente o ser humano, lógico. Mas antes de chegar no ser humano, os coitados dos batráquios sofreram muito na minha mão, porque eu abria alguns animais para ver como que a coisa funcionava por dentro. E a vontade de exercer medicina foi crescendo, e nunca duvidei daquilo que eu realmente queria. Eu sou um porto-felicense nato, nascido na Rua Fresca, fiz o primário no Externato São José, depois fui para fazer o ginásio. Aliás, naquele tempo, depois que você terminava o primário, tinha um vestibularzinho para entrar no ginásio. E quando eu entrei no ginásio, o ginásio ainda era no atual museu. Eu frequentei o ginasial durante 2 anos no museu, e depois, com a inauguração do Monsenhor Seckler, nós descemos para lá. E lá eu terminei o ginásio, fizemos o científico, e depois eu fui para São Paulo para fazer cursinho para tentar entrar em medicina. Foi muito difícil para entrar nesse cursinho? Acredito que sim, para entrar nessa faculdade. A concorrência era muito grande, foram anos de cursinho, foi 1 ano só. E como foi a faculdade, o período da faculdade? Conta pra gente. Então, naquele tempo, existiam poucas faculdades aqui no estado de São Paulo. E existiam, acho que umas 3 faculdades particulares naquele tempo. Mas as outras, a Paulista, a USP de São Paulo e de Ribeirão Preto, tinha a Unesp, eram do governo. E as particulares tinham um preço absurdo. E naquele tempo, o meu pai, coitado, ele não tinha tantos recursos para me bancar numa faculdade particular. Então, eu tive que estudar muito para conseguir entrar numa faculdade do governo. Mas, graças a Deus, após 2 anos de cursinho, eu consegui entrar na Paulista e em primeiro lugar. Me formei pela Escola Paulista de Medicina, fiz a residência lá também, em cirurgia geral. Mas antes eu já tinha feito obstetrícia no Amparo Maternal por 2 anos. Então eu saí cirurgião geral e obstetra. E vim para Porto Feliz. Voltei para nossa querida cidade, onde exerci essa profissão durante 25 anos, fazendo apenas cirurgia geral, obstetrícia e clínica geral de um modo geral. Mas, antes disso,
Quando nasceu minha primeira filha, logo na infância, ela começou a apresentar muitas dores de cabeça. E levei-a para vários especialistas, neurologistas, professores de faculdade. E sempre o que a gente ouvia? Não precisa se preocupar, é apenas uma enxaqueca. Só que, infelizmente, a minha filha, pelo menos uma vez por semana ou cada 2 semanas, ficava com aquela terrível dor de cabeça, com náuseas, tinha que ficar num quarto escuro por 2, 3 dias, e com isso a qualidade de vida estava péssima. E a gente não conseguia uma solução para o caso. E foi daí que eu resolvi voltar para São Paulo novamente. Fui estudar acupuntura com o Dr. Hong, lá no departamento de dor do Hospital das Clínicas. E foi lá que eu tomei conhecimento que existia um grupo que faziam estudos para tratamento de enxaqueca. Inclusive, na época, quem chefiava o grupo era o Dr. Edgar Rafael Júnior, que inclusive era um tremendo enxaquecoso também. Então ele tinha o maior interesse em desenvolver um trabalho a respeito disso. E eu me apresentei a eles como interessado, no caso, já que eu não era neurologista, e me aceitaram no grupo. E eu participo, junto com o pessoal, com a Sociedade Brasileira de Cefaleia, já tem mais de 20 anos. E com isso a gente conseguiu fazer um protocolo de tratamento que hoje, com isso, né, a gente está conseguindo ajudar muita gente. E outra, o povo, a maioria das pessoas não sabem que existe um tratamento para enxaqueca. Talvez, e nem todos, a gente consiga uma cura, mas a melhora clínica é impressionante. A gente consegue devolver a qualidade de vida para a pessoa, que é o que realmente interessa. Muito interessante essa colocação, como a vida nos faz mudar de planos, né? Sim. A pessoa que durante 25 anos dentro da medicina, trabalhando como clínico geral, como cirurgião, consegue se reinventar, e a vida o faz reinventar, é uma história bem inspiradora. Aliás, a forma com que o senhor trata os seus pacientes para outros profissionais de saúde é inspiradora. Eu tive um caso de um familiar que estava com um problema de saúde bastante sério, e ele estava internado em hospitais da região por mais de um mês, com sintomas diversos, e ninguém conseguia encontrar a solução para aquilo. Qual que era o problema qual era o problema de saúde que ele tinha? Exames e exames sendo feitos, especialistas sendo consultados, e ele caiu na sua mão. Sim. E ele caiu na sua mão. E quando ele chegou lá, o senhor conversou com ele, conversou com os familiares dele, levantou as possibilidades, fez um exame clínico bem acurado, fez a palpação abdominal e matou a charada em cima. Falou: você tem essa doença, só que nós não podemos esperar o exame final, porque isso pode evoluir. Vamos entrar com a medicação. E qual não foi a surpresa? Que a reação dele, o quadro evoluiu positivamente em poucos dias. Conta pra gente, qual é a importância do exame clínico acurado e olhos nos olhos dos pacientes, olhos nos olhos dos familiares e da palpação para poder fechar um diagnóstico, para montar esse quebra-cabeça? Então, a propedêutica
é a parte principal da medicina. Coisa que foi se perdendo com o tempo, infelizmente. Nos meus tempos de faculdade, a propedêutica a gente começava a aprender no 3º ano da faculdade. Após ter aprendido anatomia a fundo, fisiologia a fundo, daí a gente ia começar a fazer a propedêutica. Então ia ter o contato com o paciente. E eu tive o privilégio, o grande privilégio, por sinal, de ter tido como professor de propedêutica o professor Jairo Ramos e o professor Oswaldo Ramos, que eram pai e filho, que ele não nos deixava fazer nenhum exame clínico, exame de laboratório, antes de você examinar, conversar primeiro, fazer uma anamnese perfeita, examinar o paciente detalhadamente e depois você ou fazer um diagnóstico já de cara, ou então os diagnósticos presumíveis, e daí sim pedir um exame para confirmação do diagnóstico, que às vezes só com a história e com o exame a gente consegue fechar um diagnóstico. Foi o que aconteceu com esse paciente que você está falando, que conversando com a família, com ele, vendo o estado do paciente, que inclusive eu já o conhecia pessoalmente, não como paciente, mas como pessoa, só de olhar eu já desconfiei de alguma coisa. E com o passado, que a gente foi perguntando, de alguns meses atrás, a suspeita aumentou. E a gente suspeitou que fosse uma febre maculosa, que é provocada por picada de carrapato. E a maioria das pessoas às vezes é picado e nem sabe que foi. E entrei com a medicação específica, já que aqui no Brasil não existe um exame que prove que é febre maculosa. A gente conseguiu, a gente mandou junto com o laboratório, foi para a Clínica Mayo nos Estados Unidos para fazer a prova da Rickettsia, que é a bactéria que provoca a febre maculosa. E ela é uma doença terrível, se não for tratada a tempo, pode levar a óbito. Tanto é que nós entramos com a medicação específica, que só existe uma, que realmente funciona, e o paciente teve uma melhora evidente em 72 horas. De lá para cá, olhando lá atrás, para o menino que abriu os sapos, valeu a pena? Nossa, se valeu, muito. Que a gratificação que você tem quando você cura um paciente é impagável. É impagável. Isso eu sempre falei, torno a repetir, faria tudo de novo para conseguir essa satisfação de poder curar alguém, poder dar um apoio, para poder dar uma melhor qualidade de vida para alguém. Isso é muito gratificante e não tem preço que pague. Muito bom. Dr. Carlos Milaré, eu agradeço muito ao senhor pela entrevista, pela sua disponibilidade. Agradeço a sua esposa, a dona Lourdinha, que sempre nos atende com muita eficiência, presteza no seu consultório, toda vez que a gente precisa. Ao Raul, o seu filho, que é o quiropraxista, será um dos nossos próximos convidados e me colocou em contato para o senhor aceitar esse desafio. Espero vê-lo novamente aqui no nosso programa para uma nova entrevista, para novos esclarecimentos. Foi um grande prazer tê-lo aqui. Obrigado. Estou à disposição. Pessoal, ficamos por aqui hoje
TV Porto Feliz, um jeito diferente de olhar a cidade. Até mais.